Salve, salve galerinha, Adam Abbas aqui, seu Coach Expert Dragon Pharma, e eu tô passando hoje para poder discutir com vocês 5 formas de minimizar a jacada do final do ano, né? Mas ó, antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para poder receber as notificações. Bora! Galera, então, ó, antes de mais nada, eu gostaria de discutir com vocês, né? Que, afinal de contas, todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo passou o ano inteiro em dieta, mesmo em pandemia, todo mundo aí ficou naquela correria para poder tentar manter o planejamento e todo mundo vai querer aproveitar um pouquinho agora no final do ano, né? Merecido. Só que, vamos pensar uma coisa, gente. Feliz ou infelizmente, né? O bodybuilding, o fisiculturismo, o fitness é um pouco ingrato. Por quê? Porque às vezes você pode estar fazendo tudo certinho durante meses e em uma semana você coloca tudo a perder, tá bom? Então eu quero discutir com vocês algumas maneiras para a gente poder tentar pelo menos minimizar, para que vocês possam aproveitar ali a sua semana final, né? Aproveitar a sua virada de ano e na hora que voltar para o planejamento, as coisas estiverem um pouquinho mais encaminhadas. Então, em primeiro lugar, eu quero discutir com vocês um pouco sobre o consumo calórico, tá? O que eu quero dizer com consumo calórico? Vamos supor o seguinte, você veio o ano inteiro em dieta, bonitinho, consumindo ali em média, 2.000 calorias por dia, né, com um déficit de 500, e chegou ali no final da semana, você acumulou um déficit calórico de 2.500 calorias. Só que daí você sabe, né, sábado, sextou, e aí o que acaba acontecendo? Você acaba consumindo um excesso de calorias, certo? Que fazem você simplesmente botar a perder tudo aquilo que você conseguiu economizar durante a semana, tá? Se a gente for fazer uma continha básica, né? Vamos colocar aí alguns drinks, vamos colocar alguns petiscos, que são aí alimentos de altíssima densidade calórica, de difícil processamento para o organismo e que acabam tendendo ao quê? A gerar maior inflamação, podem dificultar a absorção de outros nutrientes, sem contar que podem também prejudicar o quê? A sua performance, né, durante a atividade física. Então, todo mundo já sentiu aquele efeito de ressaca, né, pós uma jacada, né, após aquela refeição assim que você coloca a mão para o céu e pensa, nossa, não deveria ter feito isso. No dia seguinte é muito difícil às vezes vocês consumirem os alimentos da própria dieta, né, por quê? Porque a digestão está um pouco prejudicada. Às vezes é difícil você voltar para o planejamento, né, por conta de você não ter ido ao banheiro de forma adequada, você não ter feito xixi de forma adequada, você tem aquela sensação de empapuçado. Então a minha sugestão para vocês é o seguinte, programe, né, os dias no qual você vai realmente jacar, tá? Na hora que você faz esse tipo de planejamento, você consegue, durante a semana, gerar um déficit calórico melhor, você consegue treinar com melhor intensidade e nos dias que você for aumentar o seu consumo, fazer um dia de lixo, por exemplo, o dia que você vai realmente exagerar no consumo calórico, você não vai colocar a perder tanto assim aquilo que você conquistou durante a semana. O que fazer depois da jacada? Cara, é a solução mais simples. Volte para o planejamento. Apesar de ser um pouco difícil, porque você consumiu aí alimentos que te dão muito prazer, muita saciedade, aquele efeito psicológico, né? Tenta segurar. Volte para a dieta, aumente o consumo de fibras, aumente a ingestão de água, certo? Aumente a ingestão de proteínas e nesses casos talvez o uso de whey protein possa facilitar, porque por ser um alimento líquido, né, facilita a sua absorção e digestão e isso vai garantir que 2 dias depois, 3 dias depois, você esteja ali bem disposto para retomar suas atividades, ok? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês. O segundo ponto, né, e muito importante, apesar de muita gente falar que eu vou criticar, eu sei que muita gente gosta, né, de dar uma manguaçada de vez em quando. Nada demais, gente, não tem problema. Mas a gente tem que entender o seguinte, o álcool, né, nem toda bebida alcoólica é igual a uma outra, certo? Então a gente tem que lembrar que as bebidas alcoólicas elas têm o quê? Um grau de teor alcoólico. Então não dá para comparar um copinho de cerveja com uma dose de vodka, tudo bem? O número de calorias e também a quantidade de álcool que a gente tem ali pela mesma unidade de volume, por exemplo 50 ml, é muito diferente. Se a gente for pegar em média,
Em 50 ml de vodka, a gente tem ali 28 ml, não, 23, 24 ml de álcool. Se eu pegar a mesma quantidade em cerveja, 50 ml de cerveja, eu vou ter em média 3 ml de álcool. Se for uma cervejinha clara, né, aquelas cervejinhas mais básicas, né, não estou falando de nenhuma cerveja especial. Então você imagina que a quantidade de cerveja que você vai ter que ingerir para poder consumir a mesma quantidade de álcool que, por exemplo, numa dose de vodka, é muito maior. E aí tem um problema. O álcool, gente, apesar dele gerar aquela desinibição, deixar a galera felizinha, curtindo, tudo, no organismo, né, ele tem algumas consequências que não são lá muito legais. Primeiro vamos abordar do ponto de vista metabólico. Lá no fígado, o álcool ele vai ter que ser metabolizado, certo? Para poder ser excretado. Então ele vai sofrer diversas transformações químicas, de forma que seja mais facilmente excretado, principalmente pela urina, pelo xixi. Além disso, né, o álcool ele inibe a secreção de um hormônio que é chamado de ADH, certo? Ou hormônio antidiurético. O que significa isso? Que quando você está ingerindo alta quantidade de álcool, você está inibindo um hormônio que é capaz de fazer o quê? Reabsorver água para o seu organismo. Por essa razão, o volume de urina, a vontade de fazer xixi aumenta muito mais quando você faz a ingestão de álcool. Resultado, você tem aí então um composto que está forçando a sua função hepática, certo? Vai dificultar metabolização, por exemplo, de colesterol, vai dificultar, por exemplo, a metabolização de carboidratos, vai dificultar a metabolização de outros medicamentos que você possa estar fazendo uso, ciclinho, correto? E também você está tendo uma perda excessiva de água e eletrólitos, você está desidratando. Uma forma de minimizar isso, gente, é, para cada dose de álcool que você ingere, procure ingerir também uma dose equivalente de água. Então, se você bebeu um copo de cerveja, intercala com um copinho de água, certo? Bebeu uma dose de vodka, intercala com um copinho de água, ok? No dia seguinte, né, para evitar principalmente a ressaca, né, ingestão de água, pode ser bebidas aí ricas em eletrólitos. Um Dr. Fear seria interessante, porque além de ter ali o nosso blend de hidratação, ele também contém aminoácidos, né, que vão auxiliar no processo de recuperação. Seria interessante você fazer a ingestão de quê? De açúcar. Mas não diga açúcar propriamente dito, né, pegar ali o pacote de açúcar e simplesmente colocar debaixo da boca. Não, faça uma ingestão também contendo o quê? Mais carboidratos, ok? Os carboidratos, né, principalmente ali a glicose, vão auxiliar na reposição do glicogênio hepático, restabelecer a sua glicemia e diminuir os impactos negativos do álcool no seu organismo. Então, ó, vai guardando. A gente já tem aí, então, melhora na ingesta alimentar, alimentação rica em fibras, frutas, entre outros, além do consumo adequado de água. Tudo isso para você chegar ali depois da sua festa de final de ano e continuar tendo bons resultados. O terceiro ponto, que isso acho que é um ponto extremamente importante que a gente tem que detalhar e muita gente não leva em conta, é justamente o quê? Os impactos das festas no sono. Pô, Adam, mas peraí, festa de final do ano não tem sono não, irmão. É orme, se eu não durmo, ninguém dorme. Eu sei, eu acredito em vocês, eu entendo isso. Só que vocês têm que entender o seguinte, gente. A privação de sono, ela tem impactos muito significativos, principalmente no metabolismo oxidativo. Pô, Adam, tá falando difícil, velho. Calma. Então vamos entender o seguinte. Vamos dizer que você dormir menos ou dormir mal aumenta a sua busca por alimentos e aumenta o quê? A sua demanda energética. Ao mesmo tempo que diminui o quê? A sua capacidade de metabolizar os substratos. Ou seja, você metaboliza de forma menos eficiente gorduras, carboidratos, proteínas, vamos dizer assim, e você aumenta a sua ingesta, sua procura. Ou seja, a chance de você acumular mais gordura, né, a chance de você ter um rebote, né, calórico, um rebote ali no acúmulo de tecido adiposo, é maior com essas noites mal dormidas, né? E especialmente se vier regadas a álcool, talvez substâncias ilícitas, sem problema nenhum. Mas já fique sabendo. Forma então de melhorar isso, gente. Passou as festas, fazer o que a gente chama de higiene do sono. O que é uma higiene do sono, gente? Em primeiro lugar, você vai se desligar, vamos dizer assim, dos veículos eletrônicos. Então, quando a gente está sempre assim, recebendo excesso de
de luz diretamente na nossa face, nós estamos basicamente alterando o nosso ciclo circadiano. Então, alguns hormônios que estão associados com essa regulação ali do claro e escuro, como por exemplo a melatonina, podem ser secretados de forma um pouco ineficaz, certo? Então, uma forma da gente melhorar isso é, procure 1 hora antes de dormir, se desligue de todo aparelho eletrônico, tá? Desligue celular, desligue televisão, larga o videogame, tá bom? Vai para um canto mais escuro, certo? Fique num ambiente um pouco mais confortável, mais silencioso. Evite fazer refeições muito pesadas antes de você dormir, que pode levar a um desconforto durante a noite de sono, pode trazer um pouco de azia, refluxo, né? E isso vai impedir você de entrar naquela fase do sono mais profundo. E também diminua um pouco o volume de líquidos ingeridos pouco antes de dormir. Por quê? Ninguém gosta de ficar acordando a noite inteira para fazer xixi. Além disso, né, o fato do desconforto que isso traz, você fica causando o que a gente chama de latência. Você não entra de forma adequada na fase mais profunda do sono, que é aquele sono reparador. Ok? Então vamos lá. Passou a jacada, dormir bem, comer de forma bonitinha, certo? Comer mais frutas, comer mais legumes, comer mais fibra, salada, tirar o álcool, certo? Fazer uso ali de bebidas que têm complexos de hidratação, ingerir água, ok? Penúltimo ponto que eu quero detalhar com vocês, atividade física. Você treinou o ano inteiro, você botou o shape, certo? E aí chegou lá no final do ano, você aproveitou, você mostrou todo saradão na praia, bonitinho, etc. Só que, com tudo que você fez, você não fica lá muito confortável para voltar 100% para a academia, né? Principalmente para aqueles treinos mais hardcore. Então a minha sugestão para vocês, volte aos poucos. Volte com atividade aeróbica, certo? Ela vai auxiliar você a eliminar excessos de líquidos, né? Que podem ter vindo ali pelo rebote associado ao consumo excessivo de álcool, associado ao consumo excessivo de calorias, certo? Pelas noites mal dormidas, além da liberação de diversos neurotransmissores, as endorfinas, né, que te geram a sensação de saciedade, de prazer e de relaxamento. Aos poucos você pode voltar com atividade física resistida, evite de fazer treinos muito intensos, né, logo em seguida essa semana, na qual vocês abusaram bastante, até para prevenir vocês de lesões, ok? Então vamos lá. Voltar para os treinos, né, aos pouquinhos, periodicamente, se alimentar de forma adequada, aumentar a ingesta hídrica e dormir melhor. Pô, Adam, mas você não falou pra gente que eram 5 dicas? Sim, a 5ª dica, sabe qual que é, gente? É a minha dica de coach. Ame o processo, certo? Gente, eu trabalho com atletas e trabalho com público já faz um bom tempo. E o que eu percebi, que aqueles que têm mais sucesso são aqueles que sabem apreciar cada etapa. O que significa apreciar cada etapa? Significa que você tem o seu momento de prazer, você pode se divertir, você pode ir para a praia, você pode tomar a sua cervejinha, você pode comer a tua porção de torresmo, você pode se divertir, você pode ter uma vida normal, certo? Mas ao mesmo tempo, você também fica feliz com todo o outro lado. Você fica feliz por fazer dieta, você fica feliz por ir para a academia, fazer atividade física, você gosta do bodybuilding lifestyle, certo? Você gosta do fitness, você gosta de viver bem, você gosta de se cuidar. Então, aproveita, né, e faz essa reflexão. Não se culpe, né, como eu já vi muitas vezes acontecer aqui no consultório ou nas consultorias, a pessoa chegar e falar, eu não sei porque eu fiz isso. Você fez porque você estava com vontade, porque você precisava. Agora passou, bola para frente, vamos curtir. Então ame cada etapa daquilo que você faz, tanto as jacadas quanto a vidinha regrada. Demorou? Galera, se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês gostaram dessas dicas, esse tipo de informação, deixa um recadinho aqui pra gente, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de estar respondendo vocês. Nós, a Dragon Pharma, estamos cada vez mais empenhados em trazer informação para vocês para facilitar não somente o dia a dia, mas também aumentar o seu rendimento, aumentar a sua performance, aumentar a sua qualidade de vida, tá bom? Eu sou o Adam e eu fico por aqui. Um abraço, galera!